Fala pessoal, sou o Antônio Petrola, médico e professor do Estratégia e esse é o curso Semiologia do Zero, onde nós vamos desde a anamnese, passando por todas as etapas do exame físico para construir o nosso raciocínio diagnóstico. Esse raciocínio é uma máquina composta por algumas engrenagens. As principais delas é justamente a anamnese e o exame físico. Passando para a anamnese, a gente não precisa de muito, só um ouvido atento, um paciente, papel, caneta que a gente tem bem aqui e bora começar. O ambiente para a coleta de uma história clínica pode ser um consultório médico, pode ser um leito hospitalar, pode ser até mesmo no meio da rua. Em qualquer lugar você consegue fazer uma boa coleta de história clínica para auxiliar no diagnóstico, tratamento e prognóstico do nosso paciente. Começando, vamos para a identificação. O que é importante a gente saber, a gente coletar do nosso paciente na identificação? Nome completo, além do nome completo, nome da mãe, porque é muito comum, principalmente no Brasil, nós temos homônimos, vários João José da Silva, então é importante ter o nome da mãe para não gerar confusão. Idade, importante nós temos o estado civil do nosso paciente, profissão atual e alguma ocupação anterior. Isso pode ser importante em algumas hipóteses diagnósticas, por exemplo, temos um paciente que era jateador de areia, a gente já liga ali a lanterna para um possível diagnóstico de uma silicose, a depender da queixa. Importante também a gente saber a religião do nosso paciente. Sabemos que determinadas religiões têm restrições à terapia com hemocomponentes e tudo mais, então é bacana estar ali naquela primeira linha da nossa anamnese. Além disso, a raça do paciente. Sabemos que alguns tipos específicos de raça estão mais propensos a terem algumas patologias e a terapêutica pode mudar a depender ali da raça do nosso paciente. O grau de escolaridade é sempre importante para a gente poder se adequar ao nosso paciente. Não consigo falar termos técnicos para um paciente que não tem alfabetização completa, por exemplo. E se eu estiver atendendo um colega profissional da saúde, a gente consegue adequar ali o linguajar para todos os públicos. Além disso, para terminar a parte da identificação, naturalidade, ou seja, onde nosso paciente nasceu, e procedência, onde nosso paciente reside. Também nós temos algumas doenças que são epidêmicas, endêmicas de certas regiões e que essa informação ali, logo de cara na nossa anamnese, pode ser fundamental na elaboração diagnóstica. Terminado a parte da identificação, nós vamos para a queixa principal. A queixa principal é basicamente o que motivou o paciente a buscar atendimento médico no começo da história da doença dele. Então a gente pergunta, seu José, o que foi que trouxe o senhor para o hospital? E o paciente tem que responder de forma concisa qual era o sintoma guia dele e a gente coleta também o tempo de aparecimento dessa queixa principal. Um exemplo de queixa principal, uma dor no peito que se iniciou há 3 horas. Queixas principais do tipo alterações laboratoriais, ou o paciente que já vem com diagnóstico, doutor, minhas plaquetas estão baixas há 1 semana no exame que eu fiz. Isso pra gente não agrega muito, porque como a gente vai ver, a queixa principal vai ser nosso sintoma guia, de onde a gente vai ramificar todo o nosso raciocínio diagnóstico. Então, munidos da queixa principal, nós vamos para a história da doença atual ou história da moléstia atual. No caso de uma dor torácica, a gente vai caracterizar melhor essa dor, ver os sintomas que vêm associados. Então, seu José, o senhor me disse que está com a dor há 3 horas. Como é essa dor? Qual a qualidade dessa dor? É uma dor tipo aperto? É uma queimação? É uma pontada? É um choque? Como é que o senhor definiria esse tipo de dor? Além de definir essa dor, o senhor consegue me apontar, localizar na parte do peito onde está doendo e consegue dizer se a dor fica só aí ou se ela vai para algum lugar. Isso é fundamental para a gente estabelecer um raciocínio em cima de uma queixa simples. A gente realmente vai ramificando. Além disso, podemos perguntar quais são os fatores que podem piorar ou precipitar o aparecimento da queixa do paciente e quais os fatores de alívio da queixa. Terminados a exploração inicial da queixa principal do nosso paciente, a gente pergunta também se tem algum sintoma associado. Então, seu José, junto com essa dor que o senhor tem no peito, sente mais alguma coisa? E a gente vai abordar outros sintomas que andam ao lado aí do nosso sintoma guia. Olá, tudo bem? Você está gostando dessa aula? Então inscreva-se para o curso completo, Semiologia do Zero. É só clicar no link da descrição. A história médica atual, a história da doença atual, deve ser o mais completa possível.
A gente deve botar os sintomas relacionados à queixa-guia, mas nem sempre a queixa-guia vai corresponder ao verdadeiro motivo do paciente ter buscado atendimento médico ou mesmo do paciente ter sido internado. Existem algumas queixas vagas, como, por exemplo, um cansaço, uma indisposição. Na verdade, podem significar quadros totalmente diferentes. Um cansaço, na linguagem popular, pode ser para a gente um quadro depressivo grave, pode ser para a gente uma insuficiência cardíaca importante, pode ser um quadro de anemia, um quadro de fraqueza muscular. Então a gente tem que definir muito bem e tem que ser realmente um detetive de saber o real motivo do paciente ter buscado o nosso atendimento. Agora, completando a história médica atual, a gente pode passar para o nosso outro roteiro do exame clínico. Para nosso auxílio, podemos ter ali no nosso papel já esquematizado cada etapa para não esquecermos nenhum ponto. E na hora que a gente vai fazendo a coleta, não precisa anotar tudo na beira-leito ali na consultório. A gente pode ir anotando os pontos principais e depois, quando findar a consulta, a gente pode detalhar tudo que o paciente nos falou. Então, após a história médica atual, a gente quer saber o quê? A gente quer saber da história pregressa do paciente, que pode ser tanto a história pessoal fisiológica quanto a história patológica pregressa do nosso paciente. Na história pessoal fisiológica do nosso paciente, a depender do paciente e da queixa, nós podemos abordar o desenvolvimento neuropsicomotor. Se estivermos diante de um paciente do sexo feminino, podemos saber também dados do tipo menarca e quando foi a menopausa e outros dados gerais, rastreios oncológicos, vacinação do nosso paciente. Tudo isso a gente pode botar na história pessoal fisiológica. Na história pessoal patológica, nós vamos botar os agravos prévios de saúde que o paciente teve, as medicações que ele está em uso. Então, seu João, além dessa dor no peito que o senhor está agora, o senhor sabe de alguma doença que você já tinha? Se o paciente não se manifestar, você pode indagar ativamente hipertensão, diabetes, colesterol alto, comorbidades que auxiliam no raciocínio da queixa principal do paciente. Interessante sabermos também o uso de medicações, quais medicações o paciente usa, como ele está usando a medicação e saber se ele está usando da forma adequada, se está tendo uma boa aderência às terapias já prescritas. Interessante pontuar, depender da queixa do paciente, a gente saber qual foi o histórico cirúrgico. É um paciente que o senhor já fez alguma cirurgia, o senhor já teve algum problema de saúde mais importante, como um infarto, um AVC, arritmias, história de alguma coisa. Nesse ponto, a gente também pode colocar alergias do paciente para já evitar a administração de algumas medicações sabidamente que o paciente tem alergia e colocar uma história médica geral de internações prévias do nosso paciente. Progredindo na nossa anamnese, nós podemos ir para histórico social. Saber como é a vida social do nosso paciente. Aí você pode botar em como ele mora, qual o tipo de casa, facilidades do tipo saneamento, água encanada, com quais pessoas ele mora na casa, animais de estimação, se é um paciente que tem algum hábito nocivo do tipo etilismo, tabagismo, uso de outras substâncias lícitas ou ilícitas. A gente pode colocar também hábitos do nosso paciente, hábitos se é um paciente mais sedentário, se é um paciente que faz atividade física, se é um paciente atleta, hábitos dietéticos, se é um paciente que segue alguma dieta específica, veganismo, vegetarianismo, ou alguma outra dieta. Fundamental sabermos a história familiar do nosso paciente. A gente começa ali pelos parentes de primeiro grau. Então, seu José, seus pais são vivos? Se são vivos, eles possuem alguma comorbidade que o senhor conheça, eles tratam para alguma coisa? E caso não, se são falecidos, anotar o ano de falecimento. Seu pai tinha quantos anos quando ele faleceu? A sua mãe tinha quantos anos quando faleceu? E a causa do óbito familiar, pelo menos de primeiro grau. Você tem irmãos? Se sim, eles são vivos? Você tem filhos? Algum deles tem algum problema de saúde? Caso o quadro clínico fale a favor de uma doença de caráter genético mais proeminente, a gente pode questionar também sobre parentes de grau já mais afastado aí do que o primeiro grau. Então, de tios, primos, avós e assim por diante. Concluindo então a coleta da história familiar do nosso paciente, nós podemos fazer uma breve revisão do que o paciente nos contou. Então, São José, você está me dizendo que você teve uma dor no peito que se iniciou há 3 horas enquanto você estava parado, uma dor no peito do tipo aperto, localizada em região paraesternal à esquerda, ou seja, do lado esquerdo do peito e que vai para o seu braço esquerdo. Juntamente dessa dor, você teve também
um suor profuso, suou bastante, teve falta de ar e um quadro de náuseas. O senhor me disse também que já teve essa dor previamente, sempre quando fazia atividade física, mas que agora ela vem sendo desencadeada com atividades menos intensas. O senhor me falou que já tratava para pressão alta, já tratava de diabetes e colesterol alto, que costuma fumar um maço de cigarro por dia e beber 2 garrafas de cerveja também todos os dias, que é um paciente que não faz atividade física, assume uma dieta com muita gordura, muita fritura e que na família o pai e um irmão tiveram infartos e que o pai faleceu aos 55 anos. Nessa revisão, a gente dá chance ao paciente de acrescentar alguma coisa que ele esqueceu na história clínica e mesmo de modificar algum dado que nós tenhamos anotado de forma errônea. Terminada a revisão, podemos ir para o interrogatório sintomatológico geral, abordando diversas queixas em uma progressão crânio-caudal. Então, nessa hora é a hora que a gente vai perguntar desde o problema no olho até o dedão no pé e deixar isso tudo anotado no prontuário. Essa vai ser uma das engrenagens do nosso raciocínio diagnóstico e a próxima a gente vai ver no exame físico do paciente.